Bom, boa noite para todos. Boa noite. Queria saudar o nosso presidente do Diretório Municipal, Mário Covas Neto, Zuzinha. E, da mesma forma, lembrar o Zuzinha que hoje eu trouxe o pessoal mais importante da minha família, que foi diretora do Zuzinha, quando o Zuzinha era colegial. Então, Zuzinha, você fica tranquilo. É pior, ela foi B10. Ela controlava o Zuzinha ali e entregava ele para Dona Lila. Quando ele cabulava a aula, ela mandava chamar ele em casa para comparecer ali na aula. Tá vendo? Mas foi um bom aluno. Não, se formou, talentoso advogado. Tá? Só para lembrar. Por isso que eles disseram que eu sou o mais velho da turma aqui. Cumprimentar a executiva municipal, os membros da executiva municipal. Né? Vejo aqui que a nossa querida mulher na bancada aqui, olha, tá vendo? Duas deram espaço dessa vez aqui, fiquei muito feliz. Tem que aumentar mais um pouquinho. Todo mundo está aqui. Cumprimentar os pré-candidatos, o meu prezado amigo, o André Matarazzo, que na outra prévia estava conosco, obviamente foi um grande parceiro, um grande amigo, colaborou muito para que isso ocorresse. Hoje é um brilhante vereador na cidade de São Paulo, profundo conhecedor das causas aqui da nossa cidade. Da mesma forma, cumprimentar o João Dória, candidato, inscrito, vem para a vida pública para disputar as prévias do nosso partido, empresário, tem tido grande êxito nas suas empreitadas empresariais. Mas a minha palavra aqui, na verdade, é para o filiado. Eu queria muito falar com vocês, os filiados do nosso partido, o militante do nosso partido. Eu lembrava aqui no começo, eu preparei alguma coisa, depois deixei lá de lado, falei, não, deixa eu falar com o pessoal, como eu estou acostumado a conversar com vocês, nos diretórios, nas convenções, nas votações, nos eventos. Nós já passamos tantas dificuldades juntos, né? Algumas eleições majoritárias perdemos, outras eleições majoritárias ganhamos, mais ganhamos do que perdemos, é verdade, né? E nunca decepcionamos a população brasileira, seja onde for que nós tivéssemos uma administração. Aqueles que não me conhecem, são mais jovens, estão chegando agora, eu estava olhando aqui a reunião e eu estava lembrando de quando eu cheguei da vida pública, eu tinha 29 anos de idade. E o Mário Covas me chamava de ou era assombração ou era italiano. Ele dizia assim, uma assombração onde você vai? E eu estava constrangido, porque eu tinha sido eleito vereador em 1982 e ele me convidou para ser secretário do município e eu tinha um constrangimento enorme, porque tinham dois ex-professores meus da faculdade de Direito, lá na Católica, sentados na minha frente na reunião do secretariado. Aí eu dizia para ele, eu chamo de senhor, de professor ou de colega? O professor Zé Afonso da Silva e o Adilson Dalari, dois grandes mestres do direito. E era constrangedor, porque muito jovem, você começando ali, mas os embates eram perfeitos. O Mário Covas não perdia oportunidade. Senta aqui do meu lado. Naquela época, que o Partido dos Trabalhadores ainda não tinha destruído a base dos bairros onde as pessoas se reuniam, nós tínhamos as sociedades amigos de bairro, que era muito forte, né? Era o que fazia com que a sociedade pudesse reivindicar, pudesse se manifestar. E eu me recordo que ele entrava nas reuniões e dizia assim para mim, fica aqui, discuta com o pessoal, eu vou poder fazer 6 quilômetros de asfalto. Não posso fazer mais do que isso. Vocês discutam quais são as principais ruas, de preferência não a casa de cada um, mas onde tem um posto de saúde, onde tem uma escola, onde a sociedade vai poder se utilizar dela. E dali meia hora eu volto aqui. E meia hora lá eu ia chamar ele. Ele dizia, poxa, resolveram? Depois de uma briga danada, o pessoal tinha lá a solução do problema. Ele dizia, bom, como vocês foram cordatos, chegaram a bom termo,
eu vou lá para começar a fazer o assentamento de guias e sarjetas com vocês. E como vocês acharam um bom resultado, eu vou dar mais 2 quilômetros para vocês. Era uma festa, mas era discutido direto com a população, não era aquela coisa de manda e-mail, telefone, não, era uma discussão de um para um, olhando nos olhos, para dizer sim ou para dizer não. E quando eu dizia não, explicava por que era não. E eles preferiam muitas vezes um não do que um sim que você sabe que jamais será cumprido. Era essa a tese naquela época de 82, 83. Depois eu fui para a Câmara Municipal, porque nós tivemos a oportunidade de eleger o Marcos Mendonça, que era vereador, presidente da Câmara Municipal. E aí tinha que ter um líder da bancada. Aí o Mário Covas, agora que você já experimentou 1 ano e meio de secretariado, você vai ser vereador para valer agora. Vai para a Câmara, vai ser o líder do prefeito. Falei, poxa, mas eu mal cheguei na Câmara, vim aqui para ser secretário, e agora você me manda de volta para a Câmara? Como é que eu vou exercer a liderança do governo? E no período, André, que tinha Brasil Vita, tinha Toninho Sampaio, tinha Celso Matsuda, eram vereadores de um padrão super, né? O pessoal altamente qualificado, seja de oposição ou de situação. E lá estava eu, como líder do governo, a defender os projetos do prefeito Mário Covas. Eu lembro disso porque no começo era muito difícil a gente dar volume, mas a população ficava tão contente cada vez que a gente ia por um desses lugares, a felicidade deles. E ele dizia, o rancho é por conta de vocês, o rancho era o almoço. Tá? É verdade que por osmose, eu fumava uns 3 maços de cigarro por dia, porque dentro do carro, com o vidro fechado, chovendo, e não tinha ponto de escapar. Naquela época, ar-condicionado no carro não existia. Deixava uma frestinha que você tinha 2 opções: ou ficava com a frestinha chovendo em você, ou fumava junto com ele por osmose. E lá íamos nós. Depois disso, nós obviamente fomos para a oposição. Perdemos a eleição com o Jânio Quadros, com o Fernando Henrique, apoiamos o Fernando Henrique, perdemos para o Jânio. O Jânio virou prefeito. Aí nós resolvemos fazer a molecagem. Aí a bancada de oposição era dura com o Jânio. E o Jânio ficava louco com a gente, maluco. Nós queríamos o IPK, índice de passageiro por quilômetro. E o Jânio diria, não darei aos senhores, juntos todos não têm a minha idade. Era assim o negócio. E quando desafiava ele, todo mundo lia Diário Oficial naquela época. Porque a gente fazia o seguinte, batia no Jânio, ele pegava e mandava assim no Diário Oficial: Nobre Edil, que Vossa Excelência tenha dificuldades com esse alcaide, tudo bem, mas não sacrifique o nosso tão sofrido português. No seu texto há erros de concordância, crase, vírgula, e aí ia, largando o cacete em todo mundo. Era uma gozação no plenário, pô, melhor o texto, vai aprender português, põe alguém para fazer uma revisão. Era um negócio doido naquela época. E não tinha jeito, a comunicação era desse jeito. Vai ou não vai? Aí batemos duro nele, batemos, elegemos a bancada em 88, eu não fui candidato à reeleição, voltei a advogar. Depois de 2 feras desse tamanho, falei, chega de fazer política, porque o Mário Covas, talento, né? O Jânio, com a maldade toda dele, mas também extremamente culto, preparado, era difícil naquela época. Em 90, Mário Covas me chama e diz, olha, eu vou disputar o governo. Eu disse, ótimo, vê qual é a minha parte, aí o que eu tenho que fazer. Você vai ser candidato a deputado estadual. Não, como é deputado estadual? Eu estou parado faz 2 anos. Não, senhor, você vai voltar, você está militando no partido, nós vamos ter que ter deputado estadual. Elegemos a primeira bancada de deputados estaduais, eram 9 deputados estaduais. Infelizmente perdemos aquela eleição, porque o que fizeram na eleição em termos de recursos era uma coisa assustadora. Com essa acabou com o estado de São Paulo. E o Fleury complementou o serviço, entregando, né, de maneira desastrosa. Dos 9 deputados estaduais perdemos 4, 3 foram para o PMDB e 1 acompanhou o Maluf no PDS naquela época. Nós ficamos em 5, na retranca, fazendo oposição cerrada ao Fleury. Mas em 94 foi muito bom. Ele tanto sofrer, nós conseguimos eleger uma ótima bancada de deputados estaduais e eleger o governador do estado de São Paulo, Mário Covas.
Foi aí que eu tive o meu primeiro grande desafio de disputa eleitoral. A disputa pela presidência da Assembleia Legislativa, onde o PMDB se juntou todinho para apoiar um candidato e imaginavam que eles iam fazer ali uma frente ao governador, utilizando a presidência da Assembleia Legislativa para não deixar que os projetos dele fossem adiante, que ele não crescesse politicamente. E nós trabalhamos intensamente, noite e dia, foi muito difícil. Os colegas do PSDB nos ajudaram muito. E eu consegui me eleger presidente da Assembleia Legislativa, o primeiro presidente da Assembleia Legislativa do PSDB, com uma diferença de 12 votos e 94 deputados estaduais. Foi um período difícil. Eu me lembro que o Mário Covas me chamou no Palácio do Governo e disse: olha, serão os 2 piores anos da minha e da tua vida. A dívida de São Paulo é terrível. Nós estamos devendo aqui o 13º do funcionalismo. Nós não temos dinheiro para pagar a merenda escolar. Era duro, muito duro. Nós vamos ter que privatizar o setor energético, arrumar dinheiro para pagar os funcionários do Banezé que nós estamos pondo na rua, que não tem outra alternativa. Nós vamos expandir o gás pelo todo o estado de São Paulo. Enfim, tínhamos medidas duras. E a privatização da Eletropaulo. O André lembra disso porque era a pasta em que ele tomava conta. A CESP. Muito duro, muito duro. Mas foi um grande ganho, um acúmulo de conhecimento, um acúmulo de serviço, um acúmulo de dedicação. Depois disso, Mário Covas me chama para assumir a Secretaria do Meio Ambiente. E lá fui eu assumir a Secretaria do Meio Ambiente. Nós tínhamos que pôr de pé o trecho oeste do Rodoanel, a duplicação da Imigrantes, a expansão do gás novamente com as licenças ambientais. E as reuniões no Conselho Estadual do Meio Ambiente eram terríveis. O PT fazia uma oposição a nós doentia, coisa que nós nunca fizemos a eles, porque nós sempre pensamos no Brasil, nós sempre pensamos no estado de São Paulo, nós sempre pensamos na cidade de São Paulo. E o PT não. O PT, quanto pior, melhor seria. E assim foi nossa gestão na Secretaria. Tive a oportunidade depois de conviver mais 2 anos à frente da Secretaria com o governador Geraldo Alckmin. Muito importante que nós concluímos o projeto Pomar, daqui a Zuleika que se lembra muito bem disso, resgatando a autoestima da população de São Paulo. Hoje, quem passa pela Marginal Pinheiros verifica o que foi feito lá pelos nossos funcionários, amigos, parceiros, principalmente do PSDB. E depois disso fui para a Câmara Federal. Lá sou vice-líder da bancada do PSDB, fui presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, uma das comissões mais difíceis, que lida com telefonia móvel, lida com TV, rádio, todas as TVs, rádio, jornais, enfim, uma coisa muito delicada da gente lidar. Mas estou muito feliz e muito contente lá em Brasília. Gostaria de vir voltar aqui para a cidade de São Paulo, refazer o meu caminho, porque eu acho que eu tenho a cara do PSDB. Eu nasci com o PSDB. Eu me lembro quando o Mário Covas abonou a minha ficha e nós estávamos saindo do PMDB, onde o PMDB se tornava propriedade de uma única pessoa. E nós não queríamos isso. Nós queríamos uma alternância de poder. Nós queríamos, na verdade, fazer de um partido que tivesse um discurso e uma prática idênticos. Nós não íamos ficar contentes se assim não fosse. E esse partido, por mais diferenças que tenha, por mais contraditório que seja, ele é o partido mais democrático que nós temos no nosso país. Nós somos um modelo, um exemplo para o Brasil do que é se fazer um partido. Imaginem vocês, num momento como hoje, nas dificuldades que ocorrem no Brasil, numa segunda-feira você juntar parceiros, amigos do partido para discutir as questões que estão aqui sendo discutidas. É muito difícil. Eu acho que o momento é agora. Eu tive o privilégio de já passar por uma outra prévia, por uma, eu diria, gentileza de 2 grandes companheiros. Eu talo aqui do Bruno Covas, esse jovem talentoso que tem um futuro que eu não tenho a menor dúvidas, será um grande empreendedor, um grande político,
E a gente se orgulha muito de ter hoje o Bruno Covas na Câmara Federal. Faz enfrentamento. Eu vou confidenciar uma coisa aqui a vocês. Quando alguns da bancada, na votação que nós temos que votar por escrito, colocam sim, esse projeto sim, esse projeto não, esse projeto sim. O Bruno, quando pega a lista e vê que o projeto é todinho do governo federal e é do PT, ele manda rodar um com tudo não. E o tudo não é o que passa. É o que a gente põe para votar. Ele dá a cara para bater. Tem gente que reclama, mas a maioria vota com ele. Da mesma forma, eu queria falar do nosso querido, estimado suplente de senador, o José Aníbal. O Zé é uma grande figura. Para quem conhece ele, além de ser talentoso, culto, preparado, é uma pessoa que, nos momentos mais difíceis, ele está conosco. Ele jamais deixou o partido à deriva. Ele sempre, nos momentos difíceis, tem uma palavra amiga, uma palavra de companheiro, né? Sujeito que faz uma discussão de alto nível. O Zé Aníbal é um parceiro de primeira hora. Embora sejam dois desajuizados, porque indicaram o meu nome para ser o representante da chapa como candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito do PSDB nas próximas eleições. Eu aceitei com muito orgulho, porque quando nós iniciamos colhendo assinaturas, discutindo o que nós faríamos, o que nós queremos para São Paulo, foi extremamente motivador. Eu queria agradecer imensamente a gentileza, a disposição e o empenho. Tenho certeza que eu faria da mesma forma se fosse um dos dois o nosso pré-candidato, porque nós temos ideias em comum. Sem nenhum desprezo, o PSDB certamente marchará unido depois da prévia. Se há alguém que pretende fazer com que haja divisão no partido, que plante dissídia no partido, vai se dar mal. Porque nós do PSDB não vamos aceitar esse tipo de ingerência no nosso partido, esse tipo de manifestação no nosso partido. Partido, na verdade, não é uma simples legenda, é um partido político. E nós falamos isso de boca cheia. Mas eu estava ali ouvindo a fala de vocês para encerrar e comecei a lembrar de que, há um tempo atrás, lá em Brasília, um sujeito que se tornou nosso amigo, deputado federal, já foi governador de Santa Catarina, senador, se pediu a mim, fez um projeto de lei onde ele pretendia mudar o nome da estrada que passa no seu estado, que se chama Mário Covas e que percorre vários estados brasileiros. Naquele trecho ele queria homenagear a Zilda Arnes. Meritório. A Zilda Arnes é uma pessoa extremamente importante para nós brasileiros. Ela é uma pessoa que na área social se distinguiu muito. Mas jamais nós poderíamos permitir que alguém que já tenha sido homenageado, né, você retire dessa pessoa essa homenagem. Você sabe que quando fui vereador eu não permiti que isso acontecesse. Fiz questão, porque achei que não era correto. Seja a pessoa que fosse, a maneira que ela tivesse se comportado durante a sua vida pública, se a proposta foi levada à Câmara Municipal, foi aprovada e foi sancionada pelo prefeito ou pela prefeita, ele tinha que manter aquela homenagem. Então eu queria aqui, antes de encerrar, eu fiquei lembrando agora de algumas pessoas que estiveram conosco. Não tombaram, porque elas estão presentes ainda dentro da nossa memória. Pessoas que lutaram, que brigaram, que discutiram, alguns de forma até mais aguerrida, outras menos, mas elas foram fundamentais para a construção do nosso partido PSDB. Eu queria lembrar aqui do Leal, do Salomão, do Marzagão, do Chubassi, do Feitosa, da Chu, da Dona Graça, do Paulo Kobayashi, do Valdomiro, saudoso amigo dos mutirões. Me lembrei desse. E por que faço
referência a esses nomes, porque eu acho que a gente não pode esquecer. Nós devemos sempre lembrarmos daqueles que tiveram conosco. O Franco Montoro, o Mário Covas, o Sérgio Mota, eu falei do Sérgio Kobayashi, Paulo Kobayashi. Todos aqueles que estiveram conosco. Cada um de vocês deve ter na memória algum que eu posso ter esquecido aqui agora, mas são figuras que deixaram uma marca muito sólida no nosso partido. Gente que fez história, gente que teve desafios, gente que fez enfrentamentos e que jamais se dobraram, buscando cargos, buscando espaços, buscando vantagens. Jamais. Então eu queria agradecer muito a gentileza, o carinho de vocês. Faço hoje aqui a minha inscrição como pré-candidato, como soldado do partido, como militante e como um simples filiado, me colocando à disposição de São Paulo. Muito obrigado, forte abraço.